Olá, bem-vindos à Marketing Portugal TV. Hoje recebemos no nosso escritório um convidado muito especial que fez o privilégio, que nos dá o privilégio de estar aqui connosco para responder algumas perguntas. Não o deixámos ir embora sem fazer algumas perguntas. Espero que aproveitem. Pedro Caramês, um dinamizador do LinkedIn em Portugal, formador, responsável pelo portal LinkedIn Portugal, autor também de um livro e acho que estás a preparar outro, certo? É verdade. E pronto, ou seja, vai partilhar connosco o seu conhecimento na área do LinkedIn e para percebermos de que forma é que para as empresas, para as pessoas, pode ser uma mais-valia. Pedro, começo precisamente por aí. Como é que está o panorama do LinkedIn em Portugal? Antes de mais, agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje, para partilhar um pouco deste meu entusiasmo à volta de uma destas redes importantes que temos atualmente. Obviamente aqui um prazer ainda maior estar aqui com o Paulo, alguém com quem também fui crescendo e fomos crescendo de certa forma neste espaço virtual. Em termos de LinkedIn em Portugal, estamos atualmente a atingir um marco histórico no nosso país. Estamos a muito poucas semanas talvez de atingirmos o utilizador número 1 milhão. Um dado que penso que é muito relevante e que reforça também o crédito que esta rede acabou por ter no seio da comunidade portuguesa. Somos dos países com, digamos, uma das mais elevadas taxas de penetração desta rede e, portanto, taxa essa que é superior a muitos países europeus e neste caso também, no caso da língua portuguesa, curiosamente muito superior até ao Brasil, que, embora com um número muito superior de utilizadores, tem neste rácio entre utilizadores e habitantes, portanto, e população, uma percentagem. Portanto, eu diria que é atualmente, do ponto de vista dos utilizadores individuais, uma rede que goza de facto deste entusiasmo por parte da comunidade portuguesa, também das empresas, um espaço que é já atualmente usado por aproximadamente 7.500 a 8.000 empresas com escritórios em Portugal. Isso é interessante. Se pudesses resumir, que eu também sou utilizador do LinkedIn, sei que as vantagens são muitas, quais são as vantagens a nível pessoal de estar no LinkedIn hoje em dia? Bom, o LinkedIn passou a ter, para conhecimento também dos presentes, é uma rede que nasce a 5 de maio de 2003, portanto fez agora este ano 9 anos. Uma rede que tem atualmente, caminha para o seu utilizador 180 milhões em todo o mundo. Uma rede que se foi afirmando neste meio profissional como um espaço praticamente de presença obrigatória. Grande parte das empresas tem, no fundo, esta presença, reforçam também junto dos seus colaboradores esta necessidade e ela passou a ser vista praticamente como um cartão de visita e quase que uma mostra e uma montra daquilo que é o vosso, digamos, portfólio profissional, o vosso perfil e percurso profissional. Ela é atualmente quase que uma condição obrigatória para todos diz o LinkedIn, os 750 milhões de profissionais em todo o mundo. Portanto, seja neste figurino, o LinkedIn continua a sentir que ainda há um percurso, ainda há um caminho para explorar e para percorrer. E, portanto, é atualmente, de facto, vista como a grande montra, reunindo naturalmente para aqui objetivos que podem ser e vantagens que podem ser variadas. Nomeadamente, uma que é talvez aquela que mais relevo foi dada numa fase inicial, a área da procura de emprego. Portanto, um dos grandes benefícios da presença no LinkedIn é o benefício para, digamos, a procura de emprego, a procura ativa de emprego e mesmo até a procura passiva. Isto porque atualmente é uma rede também utilizada por milhares de recrutadores em todo o mundo que utilizam quase em exclusivo a plataforma para os seus processos de recrutamento, levando aqui digamos, aqui processos que decorrem, digamos, aqui à escala global. Portanto, objetivos de recrutamento e objetivos também dedicados à área do emprego, uma área que se calhar tão importante para quem nos vê e quem nos ouve hoje. A área muito importante do desenvolvimento de uma rede profissional, o desenvolvimento de redes de contacto que
também são hoje em dia relevantes. Eu às vezes digo sempre nas minhas formações, os requisitos às vezes importantes é quase aquele que diz-me quem conheces, eu dir-te-ei quem é. E portanto isto nunca fez tanto sentido como agora, e esse é também um grande objetivo. Outro dos grandes vantagens é de facto haver um grande benefício, que é a integração do profissional no seio do seu setor de atividade, de certa forma também utilizando o LinkedIn para o desenvolvimento da sua própria marca pessoal, ganhando também, conferindo com a presença neste tipo de espaços uma visibilidade e uma exposição que seguramente lhe pode trazer dividendos positivos, seja no fundo na procura de emprego, seja também eventualmente na consolidação da sua atividade e da sua atividade profissional. Portanto, eu resumiria a estes objetivos que acabei por já identificar. O LinkedIn é também uma grande fonte de conhecimento. Sim, atualmente digo também sempre que deixamos de ir nós atrás das notícias, são as notícias que vêm até nós, e é também da comunhão e das comunidades mais pequenas que se têm desenvolvido, umas mais pequenas, outras maiores, que há de facto aqui um cultivar neste caso na partilha de conhecimento, um cultivo de discussões sobre as áreas de conhecimento, que leva a que hoje em dia, em tempo real, consigamos estar a discutir com parceiros e com colegas e companheiros de área profissional em todo o mundo, discutindo aquilo que de mais relevante e de mais impacto traz nas nossas vidas profissionais, podendo também, do meu ponto de vista, auxiliar e muito o trabalho de um profissional que hoje em dia se sente rodeado de um conjunto de pares que, digamos assim, sem os constrangimentos geográficos, sem fronteiras, consegue de alguma forma oferecer conhecimento, levando de facto a que seja este, do meu ponto de vista atualmente, um lugar por excelência onde bebemos muito conhecimento, não é? Falaste há bocado de um tema importante, que são as pessoas que entram no LinkedIn para procurar emprego. Eu, como utilizador de LinkedIn, vejo muitas pessoas de facto a terem essa atividade. A pergunta que eu te faço é: as pessoas têm consciência que é preciso trabalhar muito bem o LinkedIn e durante algum tempo, possivelmente, até atingirem os resultados? Porque eu vejo muita gente que o que faz é despejar mensagens e encher os e-mails ou as mensagens dos utilizadores com "eu procuro emprego, o meu currículo é este". Isso funciona no LinkedIn ou não é melhor? Não, eu reforço sempre a ideia de que o segredo desta plataforma é só com esforço, empenho, orientação e alinhamento, de alguma forma, a um conjunto de ações, a um conjunto de atividades que são, muitas das vezes, prolongadas no tempo, conseguimos trazer resultados. O LinkedIn, se eu não semeio, não colherei com certeza resultados. Paulo, falavas muito bem, vê-se, então nesta fase, isso acaba por se ver com maior nitidez, há alguma forma uma certa ansiedade destas milhares de pessoas que diariamente passam bastante tempo no LinkedIn, mas muitas das vezes com falta de focagem, falta também de uma estratégia, de um plano que os ajude, de certa forma, levando a que muitas das vezes, embora eu considere que a rede tenha aspectos relativamente simples, muito intuitivos, falta um pouco algum bom senso e alguma arte em perceber qual a melhor forma e a melhor estratégia para divulgar e para promover aquilo que são as minhas qualidades e as minhas competências. E, portanto, vejo, nesse sentido, em alguns dos casos, alguma pressa, outros dos casos, uma imagem e uma impressão que muitas das vezes é deixada negativa e que depois, muitas das vezes, este candidato acaba por sofrer o facto de ter deixado uma primeira imagem negativa e dificilmente depois se consegue recompor desta situação. E, nesse sentido, como digo, vejo, não fiz essa referência, mas para conhecimento, estavam ontem 160 mil ofertas de emprego disponíveis em todo o mundo. Estavam publicadas na página oficial do LinkedIn. São de facto um número significativo, embora assumo eu aqui também que as ofertas de emprego que percorrem as diferentes ruas e canais do LinkedIn são em número muito significativo.
Ontem fiz também, e fazia também uma pequena pesquisa, para identificar nos meus contactos diretos, portanto, contactos de grau 1 e de grau 2, portanto, que é, digamos, aqui o modelo de organização desta rede e da anatomia desta rede de LinkedIn, e fazia uma busca, Paulo, pelos números de utilizadores, qual o número de atualizações que eram feitas na minha linha de grau 1 e 2, que tinham a palavra looking for. Portanto, demonstrando com estas duas palavras que eram ofertas de emprego que estavam a ser anunciadas nas páginas, nos murais dos diferentes utilizadores. E o número que eu cheguei foram 700 mil ofertas de emprego. Portanto, para além das 160 mil que ocupam o mural principal, a minha rede e a rede e os contactos dos meus contactos, portanto, grau 1 e 2, tinha um total de 700 mil. Mas aí não podem ofertas. ser as pessoas que estão também à procura, que estão a anunciar, eu estou à procura de emprego? Bom, os recrutadores atualmente utilizam, e eu fiz essa exposição logo de início, os recrutadores utilizam de facto o LinkedIn prioritariamente, ou pelo menos com o maior foco, levando de facto a convergir para esta rede a maioria dos seus esforços. E muitos deles, porque desenvolveram também enormes redes de contacto, têm diariamente publicam nas suas páginas pessoais toda, digamos, a oferta pelo menos dos diferentes processos de recrutamento que têm em curso. E, portanto, se virmos que, e estou ainda aqui a não mencionar por ser impossível de o fazermos, para além destes valores, ainda temos que ter em conta que há grupos especializados dentro do LinkedIn. Há mais de 1.200.000 grupos no LinkedIn, cada um deles com uma página de emprego, cada um deles publicando normalmente, é difícil aqui termos um nome, até porque muitos dos grupos são fechados, portanto não temos acesso a esses dados, a esses indicadores, mas no maior grupo atualmente do LinkedIn, um grupo dedicado aos recursos humanos, as ofertas de emprego que estavam ontem nesse grupo, ascendiam a mais de 1.000 ofertas de emprego. Portanto, estamos a ver aqui, de facto, um universo que a este nível é surpreendente e muito aliciante, julgo eu, para muitos dos profissionais que nos veem hoje e que estão a acompanhar esta entrevista, perceber de facto. E às vezes é nessas alturas, Paulo, que sinto que as pessoas de repente acordam e algo que este tipo de informações os deixa surpreendidos, de facto, face ao volume e face à quantidade. Para além destas ofertas de emprego, queria também deixar esta questão para muitos dos jovens licenciados e recém-licenciados e jovens ainda em fase de formação, explicando que nem só deste tipo de ofertas vive o LinkedIn, em termos de emprego. O LinkedIn atualmente, e até junho de 2013, oferece a todas as empresas a possibilidade de publicar nestas páginas estágios e ofertas de emprego para níveis de entrada de forma gratuita às empresas. E, portanto, hoje em dia, para um jovem que nos esteja a ver, pode, através do LinkedIn, candidatar-se àquele seu estágio de sonho na Google, na Austrália, num outro qualquer ecossistema destas, pelo menos da sua área de especialidade, recorrendo a esta plataforma e recorrendo, de facto, a todo este manancial de informação que diariamente, de alguma forma, nós interagimos neste tipo de espaço. Em Portugal as empresas já estão consciencializadas ou orientadas para isso? Ou... Não. Portanto, nós temos, neste momento em Portugal, ontem estavam 63 ofertas de emprego disponíveis. Grande parte das empresas desconhecem ainda grande parte destas funcionalidades. Também vinha há pouco a dizer-te que tenho feito alguma formação nesta área de recrutamento para empresas e para departamentos de recursos humanos, chegando à conclusão que estamos ainda nos primórdios, estamos ainda quase que na Idade Média destes processos de recrutamento através desta via online. Não corremos o risco que as empresas, quando acordarem para isto já passou? Porque eu tenho a sensibilidade, nós já percebemos do impacto digital e nós profissionalmente percebemos que as empresas percebem que o digital está a causar impacto no seu negócio, já através de mudança de comportamento do consumidor, etc.
A questão é, quando é para entrar, quando é para investir, nunca há financiamento, nunca há dinheiro, está sempre tudo à espera de criar uma página no Facebook sem grande estratégia. A minha pergunta é, eu também acredito que as empresas ainda estão numa fase muito embrionária, mas quando quiserem de facto dar o passo, provavelmente já estamos no Possam ou já estarem enganados. Ora bem, eu julgo que este tipo de fenómenos vai continuar. Vamos lá ver, ainda estamos nos primórdios, como também ainda estamos nos primórdios de todos este tipo de processos. É óbvio que aquilo que sinto, portanto, estava eu a dizer, estas 63 ofertas de emprego, a título de exemplo, acabam por ser de empresas multinacionais, portanto têm já orientações das suas casas-mãe para a realização deste tipo de processos de recrutamento. E, portanto, as empresas, algumas delas de raiz portuguesa, acabam por ainda desconhecer, e, portanto, esse desconhecimento é sentido por mim e por muitas das pessoas que atualmente também fazem um pouco este trabalho de formação e consultoria nestas áreas digitais, acabamos por ver que, de facto, este desconhecimento é grande e a surpresa e a estupefacção e, de alguma forma, o entusiasmo que depois as empresas sentem com uma facilidade maior no processo de filtragem e um processo até de uma economia de esforços. Ainda ontem discuti um pouco isso, quer dizer, cada oferta de emprego atualmente em Portugal gera aproximadamente 200, 300, 400, 500 currículos que são de alguma forma despejados para digamos, depois um processo de filtragem. Processo esse que através do LinkedIn muitas das vezes traz aqui, nós também temos consciência que o setor, pelo menos da área do recrutamento, vive através do LinkedIn uma mudança de paradigma, ou seja, passamos de uma perspectiva, eu chamar-lhe passiva, do recrutador passivo, que publica os seus anúncios de emprego e recolhe e recebe as ofertas de emprego, para uma estratégia de recrutamento ativo, onde o recrutador procura ativamente o seu candidato e procura, de facto, a sua shortlist de candidatos para um processo. E o próprio candidato tem que ser mais proativo. Isso é uma mensagem que exatamente. E essa mensagem, já falei há pouco, de facto, essa proatividade é importante. Atualmente, e eu também já vivi, agora muito recentemente, algumas experiências de, portanto, alguns sortudos que acabaram por conseguir encontrar um lugar ao sol, mesmo nesta crise, com pouco esforço. Eu já dei agora recentemente um exemplo de uma jovem advogada que, desconhecendo um pouco das características do LinkedIn, foi-lhe feita, e eu de alguma forma ajudei-a também neste processo de integração, de perceber um pouco estas dinâmicas. Bom, fizemos 2 candidaturas, portanto simulamos 2 candidaturas, completando as candidaturas a ofertas de emprego que estavam, digamos, disponíveis no LinkedIn para a sua área de atividade. 2 meses depois, a jovem, uma delas, contratou-a para os serviços, naquele caso, jurídicos da empresa, num cargo de sonho que a jovem não imaginou possível. Não é? Portanto, obviamente que há casos destes, situações que, de alguma forma, outros casos até de pessoas, e muito recentemente também tive a oportunidade de partilhar alguns desses testemunhos, de pessoas que, de certa forma, conscientes, retificaram a sua presença no LinkedIn e foram literalmente pescados por headhunters é óbvio que muitas das vezes digo que não faço, nem fazemos, nem sugerimos operações de cosmética que, de certa forma, tenham em conta características que não são características verdadeiras do candidato, não é? Mas, obviamente, que é importante reforçar, é óbvio que atualmente, e se calhar fazendo um paralelo aqui às áreas das maquiagens, ou provavelmente se uma senhora tem determinadas boas características, vamos destacá-las em detrimento de outras. Aqui no LinkedIn, muitas das vezes, é esse processo. Se quando um jovem recém-licenciado que não tem currículo, obviamente que não vamos mostrar esse tipo de informação que o LinkedIn dispõe, mas vamos de facto dar destaque a outro tipo de informação que o candidato tem e que possa ser maior valorizada. Portanto, este tipo de processo acaba por ser... Agora, é óbvio que este processo exige de facto uma leitura atenta de o que podemos fazer, o que devemos fazer e depois, claro, construirmos um caminho feito de ações
cerca de, talvez, eu diria, 95 a 96% dos utilizadores de LinkedIn visitam-no esporadicamente, raramente interagem, raramente partilham. Posso passar para outro ponto de discussão, que é boas práticas de LinkedIn. Olha, boas práticas, sim, exato. Boas práticas, na verdade, temos várias, não é? Primeiro, uma das boas práticas importantes é percebermos o que é que queremos desta plataforma. Esta é a primeira, é uma das grandes questões que eu não quero que as pessoas sintam que não é nenhuma pergunta existencial, mas se calhar é: o que é que eu estou aqui? O que é que eu pretendo com esta rede? Pretendo uma oferta de emprego, pretendo ser pescado, entre aspas, pretendo desenvolver uma boa rede de contactos numa nova área de onde estou a trabalhar, pretendo ser algum expert, algum especialista reconhecido pelos meus pares, pretendo, o que é que eu pretendo com este processo? Ok, mediante esta questão, a seguir vem uma outra questão: quanto tempo estarei disposto a alocar a este objetivo, a este projeto? Digo muitas das vezes que esse tempo, atualmente, eu posso fazer excelentes coisas com 5 minutos por dia, como posso eventualmente fazer, como se calhar acontece comigo e com o Paulo, onde temos, e eu acabo por ter, digamos, toda a minha vida do LinkedIn associada e integrada na minha vida do dia-a-dia. Portanto, não assumindo aqui que tenho este tempo para o LinkedIn, este tempo para o Facebook ou este tempo para outra atividade. Depois definido o que é que eu quero fazer, que tempo é que eu tenho, vou então perceber que ações é que eu posso desenvolver para isso e com que digamos, frequência as devo fazer. Como é que eu me devo ligar às pessoas? Uma das boas práticas que eu também digo é: não partilhamos aqui e não vamos fazer aqui coleção de cartões comerciais, neste caso digitais. Vamos nos ligar a pessoas. E para nos ligarmos a pessoas temos que perceber que uma das boas regras de boas práticas também é o sabermos como dialogar, como conhecer pessoas, que o LinkedIn sabe que atualmente muitas das pessoas se conhecem primeiro online. O nosso caso, o meu e do Paulo, é um desses casos. Conhecemos-nos 6 meses antes através destas vias, só 6 meses depois é que mandamos aquele primeiro abraço em Lisboa, isto acho já em 2009, ainda em 2009. Portanto, perceber que é um espaço diferente e que exige da vossa parte uma adaptação a essa forma de estar. Eu não tento um contacto, não tento adicionar contactos sem regra, sem estratégia. Não tento adicionar contactos como faço noutras redes sociais. Estamos numa rede profissional, tenho que me mostrar à pessoa e explicar-lhe porque é que eu quero adicionar à minha rede de contactos. Depois, perceber que há um percurso e há um caminho a fazer. Não vamos atingir os resultados hoje, vamos atingi-los, se calhar, ao fim de algum tempo. E, portanto, é que não podemos pensar numa publicação num grupo ou até na nossa própria página como se não houvesse amanhã. Isto tem que haver aqui, cada um de vocês tem que saber contar a vossa história profissional. E este recontar da história profissional leva a que saibamos perceber se hoje é dia de nos contactarmos com outras pessoas da nossa área de especialidade, amanhã é um dia de ouvirmos e auscultarmos o que é que os melhores grupos de referência da vossa área de especialidade nos dizem. Amanhã ou depois de amanhã será o dia de percebermos o que é que aquela empresa me oferece. LinkedIn tem um manancial de informação surpreendente. Atualmente conseguimos fazer uma radiografia das empresas a níveis impensáveis, seja para perceber quais as habilidades que a empresa mais solicita e pede, quais as pessoas mais relevantes, quais, digamos assim, qual o percurso destas pessoas, em que empresa começaram, em que empresa foram após essa experiência. Portanto, há toda uma riqueza e uma das grandes boas práticas é de facto o bom senso. Paulo, é o bom senso de muitas das vezes perceberes, antes de publicar, que consequências é que aquele conteúdo pode trazer. Muitas das vezes entendam que, muitas das vezes fazemos uma publicação a pensar, ok, ela vai trazer um enorme impacto, e ela muitas das vezes passa despercebida. O LinkedIn teve agora aqui alguns ajustes que eu penso que foram positivos, nomeadamente ao retirar o Twitter
atividade do Twitter, do mural, do feed, do LinkedIn, que ajudou de alguma forma a atualmente vermos uma outra contundência de conteúdos mais relevante, mas percebermos que as ações vão trazer resultados com digamos, esta atitude sistemática de não vamos consegui-los hoje, mas vamos consegui-los como resultado e corolário de toda uma atividade que fizemos durante vários meses. Isso é um aspecto que o LinkedIn tem, e é também importante esclarecer aos utilizadores, é bastante exigente em termos daquela que é a vossa cultura e a vossa forma de estar no espaço. O LinkedIn não está bem com utilizadores que não percebem esta questão de adicionar novos contactos, portanto, raras não, mas frequentes são as vezes, melhor do que queria dizer, frequentes são as vezes em que as pessoas são, digamos, limitadas e ficam limitadas em termos de convites, em termos das suas ações. Fruto exatamente de uma conduta que o LinkedIn detectou como uma conduta errada de contacto, muitas das vezes desenfreado para um volume de contactos que de repente penalizou e que nos leva muitas das vezes. E portanto o LinkedIn, nesse ponto de vista, procura educar e sensibilizar os utilizadores para que esta rede continue a ter este bom funcionamento. E portanto, muitas das vezes é importante que haja um olhar atento e um ouvir atento para se perceber a melhor forma de que, e depois, dependendo das áreas, Paulo, também obviamente cada área tem uma particularidade, porque os seus utilizadores têm uma maior abertura, menor abertura em alguns dos casos. Isso também é importante que seja, é difícil de eu estabelecer-vos aqui uma regra, porque de facto cada utilizador pode ter um critério muito pessoal de interagir neste tipo de espaços. Não é? Outra questão, tu tocaste num assunto que é importante, o LinkedIn ter tirado o Twitter do feed de atualizações do LinkedIn. A sensibilidade ou a sensação que eu tenho relativamente ao LinkedIn a certa altura é que vemos muito spam, muito excesso de conteúdo promocional, tudo se torna ruidoso, ou seja, nós, enquanto moderadores de grupos, não temos boas ferramentas de moderação e os grupos acabam por se destruir, ou seja, aumenta a quantidade de pessoas, diminui a qualidade do grupo. Pelo menos é esta a sensação. Essa é uma sensação que atualmente vigora. Os grupos, como eu falei há pouco, 1.200.000 grupos, dá um panorama de facto enormíssimo da vida destas microcomunidades, não é? O LinkedIn tem estas duas opções, grupos abertos e grupos fechados. Os grupos fechados têm aqui há uma maior seleção e filtro daquelas que são as pessoas que integram estes grupos. Os grupos abertos, na verdade aqui um critério mais alargado. O que acontece é que de facto os administradores, muitas das vezes, e é um esforço imenso para gerir e acompanhar a vida e o pulsar destes grupos que têm muitas das vezes acima dos 10, 20 mil membros, grupos que se tornam muito difíceis de gerir. Um grupo fechado é mais fácil de gerir do que um grupo aberto. Quase todos os grupos vão tendo a possibilidade de lançar, e muitos deles publicam regras claras, em alguns dos casos em que nós procuramos que as pessoas sigam, mas regras que são literalmente violadas dia após dia. Como vos disse, o LinkedIn, e falei há pouco dos recrutadores, desta mudança de paradigma de alguns recrutadores, também em termos na arte de fazer negócios, o LinkedIn de facto tem aqui, está de alguma forma a obrigar aqui a um modelo de relações e a um modelo de fazer negócios diferente. E nós vemos isto todos os dias, exatamente porque as pessoas continuam agarradas ao mesmo modelo, seja porque vão para estas praças públicas dos grupos publicar ofertas, neste caso aqui, de promocionais e vendas de produtos, descontextualizadas muitas das vezes aquilo que é a vida dos grupos, descontextualizadas até dos canais próprios dentro dos grupos para fazer esse tipo de atividades. Acabam por ter um efeito precisamente um efeito perfeitamente ao contrário, não é? Portanto, e claro, neste caso aqui, criando uma imagem negativa, uma imagem que de certa maneira, como eu vos disse, eu percebo o profissional que me está a ouvir agora e que ia ver e dizer, bom, mas Pedro, não tenho tempo para semear esse, digamos, ou criar aqui um caminho que às vezes demora algum tempo. Eu recordo e sinto também, há aqui uma enorme afinidade com o Paulo, porque de alguma forma
tentamos fazer um pouco esse percurso, um percurso mais longo, um percurso que começou já, talvez 2008, ou até mais nestes ambientes, mas um percurso que procurou, de alguma maneira, cumprir todo um conjunto de etapas que tem, de facto, esta duração no tempo muito grande. Neste período, quer eu, quer o Paulo, temos acompanhado e visto muitos profissionais que têm passado por estes espaços como cometas, não é? A uma velocidade estonteante, a querer agarrar o mundo e, pronto, literalmente a desaparecerem deste meio. Alguns deles até foram, se calhar, enfim, alertados para esse tipo de coisas, mas, de facto, a presença deles foi muito efêmera e foi muito rápida. Se calhar num curto período de tempo valeu a pena? Sim, mas depois não perceberam que, de alguma forma, era preciso criar alicerces neste tipo de espaços. E os alicerces criam-se construindo redes de confiança, construindo redes de pessoas que, de hoje para amanhã, possam apoiar-nos e ajudar-nos. E é um processo, como vos disse, tem, às vezes, em alguns dos casos, alguns destes utilizadores aprenderam da pior maneira, não é? Portanto, sendo banidos, sendo até eliminados de muitos deste tipo de espaços, percebendo que há outro tipo de atitude, outro tipo de modus operandi que tenho que fazer. E, portanto, isso, Paulo, é um pouco o que tu dizes, quer dizer, as pessoas, e vemos muitos utilizadores que literalmente deixam as ruas e os canais destas redes cheias de lixo, com imagens que eu penso que, num curto prazo, acabam por trazer, de facto, uma imagem muito negativa de alguém que não sabe comunicar ou que não entendeu que a linguagem e o método para comunicar nestes meios implicavam um outro processo e uma outra forma de estar. Portanto, isso é muito, muito frequente de vermos e pronto, de alguma forma lamentarmos, mas também nos ajuda, se calhar, a perceber, não é por ali. Claro. Agradeço o exemplo, porque não é por ali que eu quero seguir. Não é? Pedro, para acabar, mais de uma perspectiva da própria empresa, qual é a vantagem real para uma empresa estar no LinkedIn? Olha, as vantagens, da mesma forma como fizemos há pouco paralelo ao nível individual, vantagem das empresas. As empresas tiveram também, no passado relativamente recente, talvez há um ano e pouco, um reforço daquelas que eram as funcionalidades no LinkedIn. Portanto, há não só um espaço para os perfis individuais, como também há agora um espaço para os perfis corporativos. As empresas atualmente têm ali também um espaço, uma montra dos seus produtos e dos seus serviços, das suas atividades. É bom destacar a todos os que nos estão a ouvir que a funcionalidade mais usada no LinkedIn é a funcionalidade da pesquisa e da procura. Ou seja, esta pesquisa que é usada para procura de perfis de utilizadores individuais, como também de utilizadores corporativos. E, portanto, os benefícios são enormes, seja de estar numa montra mundial à espera também de encontrar sinergias com outras organizações, como também, no fundo, mostrando também o seu espólio de produtos e serviços. Obviamente também empresas que estão focalizadas nesta área do emprego têm também aqui um recurso essencial para a pesquisa dos candidatos ideais. Aliás, é bom também dizer que as contas avançadas do LinkedIn, cerca de 96% a 97% dos utilizadores têm a conta gratuita, a denominada conta gratuita. Há apenas um número inferior a 3% que tem contas avançadas. E uma das grandes contas avançadas é a área do recrutamento. Portanto, muitas das empresas têm também, de facto, a presença no LinkedIn virada exatamente também para esses fins. As empresas, outros dos benefícios, atualmente também é o benefício também da publicidade. Publicidade, há coisa de 2 semanas, o LinkedIn abriu a publicidade para ser agora usada em 17 idiomas, levando a que as empresas atualmente tenham, é o local por excelência para, digamos assim, realizar um tipo de comunicação super direcionada. É muito interessante, desculpa interromper, para a área da formação, empresas da área da formação, pelo menos tenho visto. Paulo, quer na área da formação, quer noutro tipo de meios, porque o LinkedIn atualmente tem, através desta via da publicidade, não há outro local
Google AdWords ou outros, ou mesmo na área da publicidade do Facebook, não há atualmente no mercado qualquer outro local com a mesma qualidade e com o mesmo foco e rigor em termos daquela que é o mercado potencial para estas empresas do que a realização da publicidade via LinkedIn, onde literalmente a empresa pode dizer: eu tenho bem definido qual é o meu mercado para o meu produto, eu vou anunciar este produto para o utilizador português que tem dos 34 aos 48 anos, que é vice-presidente, que trabalha num setor de atividade farmacêutico e que, se calhar, não digo Portugal, que viva em Lisboa. E, portanto, em momento algum nós conseguimos, em local algum nós conseguimos tantas métricas que são, de certa forma, e nós sabemos, em termos de publicidade do Facebook, onde o utilizador não expõe tanta da sua informação profissional, e isso, de alguma forma, leva aqui a um novo fenómeno. Não é? Falaste das empresas de formação, portanto, as universidades têm atualmente visto isto como espaço, como também, como eu acabei de dizer, outras áreas que, de certa forma, é óbvio que ainda é um fenómeno muito recente e é também um fenómeno que ainda está, que eu considero ainda um pouco caro para a grande parte das empresas portuguesas, mas é óbvio que é um recurso valiosíssimo e muitas das vezes uma forma muito especial de conseguirmos levar o nosso produto, muitas das vezes, ao CEO de uma determinada organização, que, de certa forma, de outro modo, não conseguiríamos ter com esta contundência e com Este foco, não é? Exatamente. Pedro, Olha, obrigadíssimo. Agradeço imenso ao Pedro por ter estado aqui connosco. Agradeço também a vocês por estarem desse lado. Podem adicionar o Pedro nas redes sociais e seguir o LinkedIn Portugal, que é fácil de encontrar via Google. E até breve. Obrigadíssimo. Deus.